Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando sobre a dificuldade que a gente tem em vender os nossos produtos. A gente acredita nos nossos produtos, a gente sabe que são produtos bons, até porque a gente se dedicou para construí-los, a gente nos entregou, né? A gente entregou o que nós tínhamos de melhor para a construção daquilo, mas que a gente se sentia levemente desconfortável em colocar isso em um discurso de venda daquilo que é chamado de venda. E muito porque normalmente, né, o discurso de venda ele sempre traz, ou na maioria das vezes ele traz essa percepção de que o produto é aquilo que cura tudo, que vai fazer tudo. E a gente tem esse conhecimento que não é bem assim, né? Os produtos eles nos ajudam a alcançar determinados objetivos, eles são atalhos para a gente conseguir fazer as coisas mais rápido, para a gente fazer as coisas melhor do que fazíamos antes, e melhor significa fazer aquilo para alcançar os nossos objetivos de uma maneira mais rápida, mais efetiva, mais eficiente, mas que a gente tem esse conhecimento de que não é aquilo que cura tudo, né? Não existe nada que vá curar todos os nossos problemas, né? Os produtos são ferramentas e tecnologias que a gente utiliza para fazer o nosso trabalho mais rápido, alcançar o resultado de uma maneira mais efetiva, mas não vai realmente resolver tudo. Mas a publicidade e propaganda ela sempre se baseou nessa história de curar tudo, né? Até porque para a gente comprar algo é difícil, a gente desconfia muito do que a gente vai comprar, então a gente precisa acreditar que aquilo realmente vai ser fenomenal para que a gente consiga ter confiança em comprar, e talvez isso seja um ciclo vicioso. Para eu comprar, eu preciso que você me diga que é a melhor coisa do mundo, então para eu vender eu vou te dizer que é a melhor coisa do mundo, mesmo que nós dois saibamos que não é bem assim, que aquilo é muito bom, mas que não necessariamente é a melhor coisa do mundo, até porque todo produto depende um pouco da gente que compra, né? Quantos cursos, livros a gente já comprou e não usou nada, né? Quantos livros eu já comprei, tenho na biblioteca e li duas, três palavras, páginas, quando muito, às vezes eu acabo não lendo nada, fica tudo ali guardado. Então, existe essa relação um tanto quanto estranha e um círculo um tanto quanto vicioso nesse aspecto, né? Mas, por outro lado, existe também a nossa vontade de querer encontrar algo que cure tudo. E acho que isso tem ficado cada vez mais agudo, ou pelo menos é uma impressão minha. Nos últimos tempos, a gente tem passado por situações muito complexas, muito difíceis, enfim, economia, esse clima de vamos entrar ou não numa guerra, né, numa próxima guerra mundial, enfim, todo esse sentimento, né, um pouco angustiante que parece que vem se tornando cada vez mais presente, mais recorrente na nossa vida, traz pra gente essa vontade de um alívio, né? Um respiro. O que a gente pode ter de produto que vá nos curar tudo? Mas também não é nenhuma coisa tão moderna assim, tão recente assim, né? Eu estava revendo alguns anúncios, né, clássicos, antigos. Eu gosto bastante de procurar, entender e ver esses anúncios. E eu me deparei com o anúncio, por exemplo, do biotônico Fontoura, que é um biotônico, né, por assim dizer, um conjunto de vitaminas que você toma, e as propagandas antigas já traziam várias promessas de curar muitas coisas e de curar as nossas dores, né, e até hoje é assim, aquele complemento alimentar, suplemento alimentar, aquelas vitaminas que a gente toma, ou seja lá o que for, né, o próximo remédio do momento para ajudar a gente a curar as nossas dores, aliviar um pouco dessa angústia, dessa pressão que nós vivemos, né? E isso também me traz para pensar, né, me leva a pensar que é parte do quanto a gente tem se esforçado para as coisas darem certo, né? A gente se esforça muito para as coisas darem certo e às vezes, apesar, né, a revelia dos nossos esforços, as coisas não dão certo, né? Não dão certo como a gente gostaria, às vezes nem dão certo, o que é uma pena, o que é uma coisa muito dolorosa, dolorida para a gente. Então, o elixir que pode nos curar essas dores, não é uma busca que a gente possa nos condenar. É normal, a gente está com dor, cansado. Poxa, eu quero um remédio que alivie a minha dor, eu quero algo que me ajude a encarar essas situações tão difíceis que a gente tem passado. Então, a busca, eu vejo que não é uma coisa mais que eu critico, eu entendo. Eu entendo essa busca que a gente tem nesse remédio, nesse elixir, nessa solução que vá, né, nos trazer esperança, que vai nos trazer fé, que vai nos trazer também algum tipo de conforto. Né? Eu acho que conforto é o que a gente precisa
E aí eu remonto e conecto isso com uma frase que ela é tão certeira, mas também meio dolorida, que a Viviane Mosé nos traz, filósofa, poetisa, e ela fala sobre a tragédia, né, e como a tragédia nos ultrapassa, né, nos transpassa de uma maneira tão forte. A frase dela é que trágico é a gente fazer tudo certo e mesmo assim as coisas darem errado, né? Trágico é o sofrimento não merecido. É a gente ter feito tudo para dar certo e dar errado. Mas a vida tem esse caráter trágico. A gente sabe que não controla as coisas e por mais que a gente coloque ali os nossos esforços, pode ser que as coisas não deem certo, como pode ser que elas deem certo, né? Isso não é uma coisa de total desesperança, mas é uma reflexão de que muitas vezes o que a gente precisa, né, a outra parte além do nosso esforço, às vezes não encaixa naquele momento, ou não encaixa no que a gente está vivendo. Isso leva a gente a ter essa angústia, esse sentimento de sofrimento, e aí a gente busca algum alívio, né, nos produtos, até porque é o que a mídia diz, o que a propaganda diz, né, que os produtos vão aliviar as nossas dores, que eles vão trazer algum tipo de conforto. Mas talvez o nosso conforto esteja muito além dos produtos, né? Talvez o nosso conforto esteja, e muita gente tem buscado, em outras coisas, né? A gente está buscando conforto na companhia de outras pessoas, na simplicidade da vida, de talvez não ter aquela bolsa super cara, exclusiva, que é só para quem XYZ, mas talvez o conforto que a gente precisa estar em casa descansando, e talvez por isso a gente busque tanto esses momentos de estar em casa tranquilos, sem tanta pressão, sem tanta gente dizendo o que a gente deve fazer, ou como a gente deve se portar, ou qual é a roupa que a gente vai vestir que vai garantir que a gente seja reconhecidos como uma pessoa de valor. Quando na verdade o valor está em nós e não nas coisas, ou nos objetos, ou nos produtos, ou nas compras que a gente faz. A vida simples pode ser a solução, de repente, da nossa dor, dessa angústia, dessa busca que está acarretando, né, que está atingindo tantas pessoas ao redor do mundo, eu me incluo nesse grupo de pessoas. Mas é interessante a gente pensar nessa relação e pensar até na gente enquanto produtores e enquanto consumidores, tanto da mensagem que fala dos produtos que curam tudo, tanto da compra mesmo desses produtos que estão tentando dizer que vão curar a gente. Será que eles realmente vão curar a gente? Será que é isso que vai nos curar? Será que é a bolsa XYZ que vai nos tornar melhor? Será que é o tênis da marca tal que vai fazer com que a gente se sinta um pouco mais aliviado, né? Sentir menos pressão? Será que isso vai preencher de repente aquele buraco, aquele vazio que nos consome de vez em quando? Ou vai talvez trazer para a gente um pouco de descanso que a gente não consegue mais ter, mesmo quando a gente fica ali em casa, deitado na cama ou no sofá, assistindo alguma coisa, e a gente termina aquele período e mesmo assim a gente continua se sentindo cansado, né? É um momento aqui para a gente pensar um pouco sobre as nossas relações e o que realmente traz ou não prazer para nós, né? Para que a gente encontre o prazer onde a gente possa realmente ter esse tipo de prazer e esse tipo de conforto. E eu não sei se é no produto. Talvez seja, talvez parte disso esteja num produto, ou num serviço, ou numa solução, mas talvez tenha alguma outra coisa que a gente precise buscar, que a gente precise construir e que a gente precise talvez até se reconectar para encontrar um pouco desse alívio, um pouco desse conforto, né? E tudo isso talvez para a gente entender, superar ou lidar com um trecho que, uma música na verdade, que o Tim Maia interpretou tão bem e que está marcado, que fala sobre essas vivências da vida e da alegria e da tristeza, né? E diz o Tim Maia que nessa vida, né, a gente vai ver nessa vida um nasce para sofrer enquanto o outro ri, mas quem sofre tem que pelo menos vir achar, pelo menos encontrar uma razão para ser feliz. E aí eu fico buscando isso, pensando qual é a minha pequena razão, quais são as minhas pequenas razões para ser feliz. E será que elas estão em produtos e serviços? Ou será que elas estão nas relações humanas, em quem eu me cerco, nas pessoas que estão ao meu redor? Ou será que, inclusive, ela pode estar dentro de mim mesmo quando eu encontrar as coisas, as dores e as alegrias que estão dentro de mim, né? Buscar a felicidade acaba sendo como
tudo do mundo contemporâneo, mais uma coisa para a gente tentar buscar e encontrar nesse mundo que nos cerca. Então, busque ser feliz, porque talvez a resposta esteja dentro de nós.